Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao universo dos videogames, porque tá no ar, tá no cabo e tá na internet o programa Game Over trazendo bilhões de gigas de informações pra vocês. Sim, cara, o programa dessa semana tá totalmente sensacional, cheio de novidades incríveis, cheio de jogos antigos, cheio de várias coisas legais. Epa, o Estressauro tá ficando bravo aqui porque ele quer falar o que vai rolar no programa de hoje. Então fala aí, Estressauro, o que vai rolar? Vai ter vídeo sobre o Super Mario Galaxy, matéria sobre a primeira temporada de Pokémon, jogo antigo de bicho que muda de forma e jogo novo de cowboy. Tudo isso e muito mais no programa Game Over que começa agora. Game Over. E bora começar te provando por que esse jogo aqui, ó, é tão genial. Que jogo que a gente vai falar hoje? A gente vai falar do Super Mario Galaxy. Esse jogo aqui, ó, mudou toda a realidade dos videogames quando ele foi lançado, onde você podia sair de mundos para outros mundos, mas eu não vou te dar spoiler aqui nessa cabeça aqui, ó. Vou mostrar a matéria para vocês. Super Mario Galaxy representa um dos momentos mais criativos e transformadores da história dos jogos de plataforma. Em vez de simplesmente levar a fórmula tradicional para um novo console com gráficos melhores, ele decidiu repensar a própria estrutura do espaço onde a aventura acontece. O resultado foi uma experiência que mistura inovação mecânica, design de fases extremamente refinado e uma sensação constante de descoberta que poucos jogos conseguiram replicar. Logo nos primeiros minutos fica claro que a proposta é diferente. A aventura se passa no espaço, mas não em cenários amplos e vazios. Cada fase é composta por pequenos planetas com gravidade própria, o que altera completamente a forma como o jogador se movimenta. Em vez de correr em linha reta por terrenos planos, é preciso orbitar superfícies, adaptar a direção dos saltos e entender como a gravidade influencia cada movimento. Essa mecânica poderia facilmente se tornar confusa, mas o jogo apresenta tudo com clareza e fluidez impressionantes. A jogabilidade é um dos pilares do sucesso. O controle é preciso, responsivo e intuitivo. Mesmo com mudanças constantes de perspectiva e direção, o jogador rapidamente internaliza as regras daquele universo. Isso demonstra um trabalho de design extremamente cuidadoso. A inovação nunca compromete a acessibilidade. Pelo contrário, ela amplia as possibilidades sem afastar o público. O design das fases é outro ponto que coloca o jogo em um patamar elevado. Cada galáxia funciona quase como um experimento criativo. Algumas exploram plataformas estreitas e desafios de equilíbrio, outras focam em velocidade e timing, enquanto outras introduzem mecânicas específicas que são desenvolvidas ao máximo antes de dar espaço a uma nova ideia. Essa abordagem evita a repetição e mantém a experiência constantemente fresca. Além disso, a variedade de poderes e transformações adiciona novas camadas à jogabilidade. Cada habilidade temporária altera a forma como o jogador interage com o ambiente, seja ampliando mobilidade, permitindo novas formas de ataque ou modificando o próprio cenário. Essas transformações não são meros bônus visuais. Elas são integradas ao design das fases, criando desafios específicos e momentos memoráveis. Visualmente, Super Mario Galaxy impressiona pela direção de arte vibrante e pela sensação de escala. Os planetas variam em tamanho, formato e temática, indo de ambientes naturais a cenários mais abstratos e surreais. Mesmo com as limitações técnicas do console, o jogo transmite grandiosidade. O uso inteligente de cores, iluminação e perspectiva cria composições visualmente marcantes que permanecem na memória. A trilha sonora é outro elemento essencial. Com arranjos orquestrais expansivos e melodias marcantes, a música amplia o sentimento de aventura. Em momentos mais tranquilos, ela cria atmosfera de contemplação. Em fases mais intensas, reforça a energia e urgência. O áudio não apenas acompanha a jogabilidade, mas contribui ativamente para a emoção da jornada. A estrutura do jogo também contribui para a sua qualidade. A progressão é organizada em galáxias que se conectam por um centro principal, criando sensação de avanço contínuo. O jogador desbloqueia novas áreas gradualmente, mantendo o ritmo envolvente. Existem desafios opcionais e objetivos extras que incentivam revisitar fases e explorar cada canto. A dificuldade é cuidadosamente equilibrada. O início é acessível e convidativo, permitindo que jogadores menos experientes se adaptem às novas mecânicas. Conforme a aventura avança, os desafios se tornam mais exigentes, testando precisão e domínio da gravidade. Para quem busca superação adicional, há fases opcionais que elevam significativamente o nível de complexidade. Outro aspecto importante é o ritmo. O jogo alterna momentos de intensidade com fases mais leves e exploratórias. Essa variação mantém a experiência dinâmica e evita a fadiga. Cada nova galáxia traz algo inesperado, seja uma mecânica diferente, uma mudança de perspectiva ou um desafio específico.
Super Mario Galaxy é tão bom porque equilibra criatividade e consistência. Ele respeita a essência clássica da série, mantendo o controle preciso e design inteligente, mas introduz uma camada de inovação estrutural que redefine o gênero. Não é apenas um jogo bonito ou tecnicamente competente. É uma demonstração de como a imaginação pode transformar uma fórmula conhecida em algo surpreendente. No fim, o que torna essa experiência tão especial é a sensação constante de descoberta. Cada planeta parece um pequeno mundo com suas próprias regras. Cada salto exige adaptação. Cada galáxia traz uma ideia nova. Super Mario Galaxy prova que ainda é possível reinventar um gênero consagrado e criar algo que permanece relevante, divertido e inspirador mesmo anos depois de seu lançamento. E bora de jogos antigos! Esse jogo aqui, cara, ele foi um marco na história dos videogames, porque trouxe um personagem muito diferente que foi visto mais pra frente em outras franquias também. A gente tá falando do Demon's Crash, esse jogo sensacional que, se você não jogou no passado, vale muito a pena você revisitar agora. Antes mesmo de apertar o botão de começar, Demon's Crash já transmite uma sensação diferente. Não é um jogo que aposta em cores vibrantes ou em uma aventura leve e descontraída. Ele mergulha o jogador em uma fantasia sombria, quase gótica, onde poder, ambição e mistério moldam cada passo da jornada. Em uma era marcada por plataformas rápidos e acessíveis, ele escolheu ser mais denso, mais estratégico e mais atmosférico. E é exatamente essa escolha que o torna tão especial. A primeira grande força do jogo está na ambientação. O mundo apresentado é carregado de sombras, castelos imponentes, cavernas profundas e paisagens que parecem saídas de um pesadelo medieval. Existe um cuidado evidente na construção visual de cada cenário. Não se trata apenas de pano de fundo, mas de um ambiente que transmite sensação constante de perigo e grandiosidade. O uso de iluminação e contraste ajuda a criar profundidade, enquanto os detalhes reforçam a identidade sombria da aventura. É um universo que parece hostil, antigo e poderoso. A trilha sonora trabalha em perfeita harmonia com essa estética. As composições possuem um tom dramático e melancólico, com melodias que reforçam o clima de tensão e mistério. Em vez de músicas aceleradas e festivas, o jogo aposta em temas mais intensos e atmosféricos. Cada área possui uma identidade sonora própria. A música não é apenas acompanhamento, mas parte ativa da construção emocional da experiência. Outro aspecto que diferencia Demon's Crash é sua estrutura menos linear. Em vez de simplesmente avançar da esquerda para a direita até os créditos finais, o jogo incentiva a revisitar áreas já exploradas. Conforme novas habilidades são adquiridas, caminhos antes inacessíveis se tornam possíveis. Essa abordagem cria uma sensação de mundo interconectado, algo que amplia a profundidade da experiência. O jogador não apenas progride, ele descobre. Há segredos escondidos, passagens alternativas e recompensas para quem presta atenção aos detalhes. O sistema de transformações é um dos elementos mais criativos do jogo. Ao conquistar novas formas, o protagonista ganha habilidades que alteram completamente a maneira de explorar e enfrentar desafios. Algumas transformações ampliam mobilidade, permitindo alcançar plataformas distantes. Outras aumentam o poder ofensivo ou oferecem recursos específicos para resolver obstáculos. Essa mecânica cria um ciclo muito satisfatório de progressão. Cada nossa habilidade não é apenas um bônus, mas uma ferramenta que muda a leitura do mapa. O combate também é um ponto alto. Ele exige precisão e estratégia. Os inimigos possuem padrões próprios e não podem ser enfrentados de maneira descuidada. Há um senso constante de risco, especialmente nos confrontos contra chefes. Essas batalhas são criativas, variadas e exigem adaptação. Cada chefe apresenta comportamentos distintos, o que obriga o jogador a observar e reagir com inteligência. A dificuldade é desafiadora, mas justa. As derrotas ensinam, e as vitórias são genuinamente recompensadoras. Visualmente, o jogo impressiona dentro das limitações técnicas da época. As animações são bem trabalhadas, transmitindo peso e impacto. As criaturas possuem design marcante, com formas que reforçam o clima de fantasia sombria. Os chefes, em especial, se destacam pela imponência e variedade. Mesmo com recursos limitados, o jogo consegue criar momentos visualmente memoráveis. Outro fator que eleva a qualidade da experiência é o equilíbrio entre ação e exploração. Demon's Crash não é apenas um teste de reflexos. Ele exige observação, paciência e domínio das habilidades adquiridas. Esse equilíbrio evita repetição e mantém a jornada interessante do início ao fim. O jogador sente que está constantemente aprendendo e se adaptando. A progressão é clara e significativa. Conforme novas formas são desbloqueadas e áreas são revisitadas, a sensação de crescimento é constante. O mundo parece se expandir à medida que o jogador evolui. Essa relação entre habilidade e descoberta cria um ciclo envolvente que incentiva a continuar explorando. No fim, o que torna Demon's Crash tão bom é a combinação de atmosfera forte, sistema de transformações inteligente, combate desafiador e estrutura que recompensa a curiosidade.
Ele prova que jogos de plataforma podem ser profundos, estratégicos e artisticamente consistentes. Mesmo décadas depois, permanece como um exemplo de como identidade e design cuidadoso podem transformar uma experiência em algo memorável. Olha só, dá tempo de a gente ver algum trailer por aqui? Sim, dá tempo de ver lançamentos, trailers de próximos lançamentos, que aí estão deixando a gente cada vez mais ansiosos, né? Então, dá só uma olhada. We are the children of water, born of the goddess. You filthy creatures, faithless, soulless, unclean. This world was never yours to keep. How dare you stand in the way of purity, little king? Quando saiu o primeiro episódio, eu falei, cara, é isso que eu vou ver pro resto da minha vida. E a gente tá falando de Pokémon, a primeira temporada, você lembra? Aquele episódio ali do Caterpiezinho, o cara jogando a bola no Ash, jogando a bola no Caterpie, capturando, você fala, cara, eu quero muito fazer isso. É sensacional essa sensação, né? Mas beleza, vamos ver por que é tão bom. Muito antes de se tornar uma das maiores franquias da cultura pop mundial, Pokémon começou na televisão com uma proposta simples e extremamente eficiente. A primeira temporada do anime apresentou ao público uma jornada leve, divertida e cheia de coração, mas que ao mesmo tempo conseguiu criar um universo vasto, carismático e memorável. O que poderia ter sido apenas uma adaptação promocional de um jogo, virou algo muito maior, justamente porque entendeu como transformar aventura e emoção em algo universal. Logo nos primeiros episódios, a série estabelece um senso muito forte de começo de jornada. Existe entusiasmo, mas também inexperiência. O protagonista não começa como alguém extraordinário. Pelo contrário, ele comete erros, age por impulso e aprende na prática. Essa construção é fundamental para o envolvimento do público. A sensação de crescimento é real. Cada vitória e cada derrota fazem parte de um processo de amadurecimento que acontece diante dos olhos do espectador. O mundo apresentado é outro grande mérito. A região explorada ao longo da temporada é diversa, com cidades diferentes, ambientes naturais variados e desafios específicos em cada local. Existe uma sensação constante de descoberta. Cada novo episódio traz criaturas inéditas, treinadores com estilos próprios e situações inesperadas. Essa estrutura episódica mantém o ritmo dinâmico e cria curiosidade contínua, mas o que realmente sustenta a força da temporada é o vínculo entre treinador e Pokémon. A relação não é apenas estratégica, ela é emocional.
há momentos de conflito, de desconfiança, de superação e de parceria. Esse desenvolvimento cria uma conexão genuína com o público. As batalhas deixam de ser apenas disputas técnicas e passam a representar crescimento, confiança e amizade. Essa mensagem simples, mas poderosa, foi um dos pilares do sucesso. A dinâmica do grupo principal também contribui muito para a qualidade da narrativa. A convivência entre personalidades diferentes cria equilíbrio entre humor, tensão e aprendizado. Existem provocações, rivalidades e discussões, mas também apoio e companheirismo. Essa interação constante torna a jornada mais leve e humana. As batalhas são um espetáculo à parte. Mesmo sem seguir fielmente todas as regras complexas dos jogos, o anime consegue transmitir emoção e criatividade nos confrontos. Estratégias simples são apresentadas de forma clara, e cada luta carrega algum tipo de lição. Perder faz parte do processo e vencer exige esforço. Essa construção evita que a narrativa se torne previsível e mantenha o envolvimento do espectador. Visualmente, a primeira temporada se destaca pelo uso de cores vibrantes e design marcante das criaturas. Cada Pokémon tem identidade própria, seja pelo formato, pelos sons ou pelas habilidades demonstradas. Isso facilita a memorização e cria forte apelo visual. Mesmo com limitações técnicas da época, a animação consegue transmitir energia nas batalhas e carisma nos momentos mais leves. A trilha sonora também desempenha papel essencial. A abertura transmite imediatamente espírito de aventura e determinação. As músicas durante confrontos ampliam a tensão, enquanto temas mais suaves reforçam momentos emocionais. O som ajuda a consolidar a identidade da série e a tornar cenas específicas inesquecíveis. Outro aspecto importante é a forma como a temporada equilibra leveza e desafio. Apesar do tom otimista, existem obstáculos reais. Nem sempre as coisas saem como planejado. Essa alternância entre sucesso e fracasso torna a jornada mais crível e envolvente. O público acompanha o crescimento não apenas em habilidade, mas em maturidade. A estrutura narrativa também contribui para o impacto. Embora cada episódio tenha sua própria história, existe um objetivo maior guiando a temporada. Essa combinação de histórias autônomas com o arco principal cria equilíbrio entre variedade e continuidade. O espectador pode assistir episódios isolados, mas também percebe claramente a progressão ao longo da jornada. A simplicidade temática é uma das maiores forças da primeira temporada. Ela aborda amizade, perseverança, responsabilidade e sonhos de forma direta e acessível. Essa clareza permite que pessoas de diferentes idades se conectem com a história. Ao mesmo tempo, o carisma dos personagens e das criaturas garante que a experiência seja divertida. No fim, o que torna a primeira temporada de Pokémon tão boa é a soma de aventura constante, crescimento emocional, personagens carismáticos e um mundo cheio de possibilidades. Ela consegue transmitir a sensação de começar algo novo, de explorar o desconhecido e de evoluir ao longo do caminho. Mais do que batalhas ou competições, a série fala sobre aprender, cair, levantar e continuar seguindo em frente. E você é um cara ali, ó, mais chucro, mais destemido, eu diria, que gostaria de estar ali cavalgando no Velho Oeste com seu cavalo e seu chapéu? Esse jogo aqui eu acho que foi feito pra você. A gente tá falando do Red Dead Redemption 2 e a gente vai mostrar pra vocês por que ele foi tão bom e por que ele é tão bom até hoje. Red Dead Redemption 2 é uma experiência que vai muito além da definição tradicional de jogo de mundo aberto. Ele não se limita-se a oferecer um mapa grande cheio de atividades. Ele constrói um universo vivo, detalhado e emocionalmente envolvente, onde cada escolha, cada interação e cada momento contribuem para uma narrativa profunda sobre lealdade, sobrevivência e mudança. Desde os primeiros minutos fica claro que o foco está na imersão. O ritmo é deliberado, quase contemplativo. O jogador não é apressado, ele é convidado a observar o ambiente, ouvir conversas, prestar atenção aos pequenos detalhes. Essa construção lenta pode surpreender quem espera ação constante, mas é justamente essa cadência que permite que o mundo ganhe peso e autenticidade. O cenário é um dos pontos mais impressionantes. Florestas densas, montanhas cobertas de neve, pântanos enevoados, planícies abertas e cidades movimentadas compõem um mapa que parece vivo. Animais se comportam de maneira natural, o clima muda de forma orgânica e personagens não jogáveis seguem rotinas próprias. Tudo isso cria a sensação de que o mundo existe independentemente da presença do jogador. A narrativa é outro pilar fundamental. A história acompanha a trajetória de um grupo tentando sobreviver em um período de transformação social e cultural. Não é apenas um conto de ação no Velho Oeste. É uma reflexão sobre o fim de uma era, sobre a dificuldade de se adaptar às mudanças e sobre os conflitos internos de pessoas presas entre tradição e evolução. O roteiro é cuidadosamente construído, com diálogos densos e momentos que exploram emoções de forma madura. O protagonista é apresentado como alguém complexo,
com conflitos internos e senso de moralidade próprio. Ao longo da jornada, o jogador percebe nuances na personalidade, dúvidas e transformações. Essa construção faz com que a história não seja apenas acompanhada, mas sentida. Existe empatia, existe tensão e existe consequência. A jogabilidade reforça essa imersão. O combate tem peso e impacto, mas não é o único foco. Atividades paralelas como caça, pesca, exploração e interações sociais ampliam a experiência. Cada sistema parece pensado para contribuir com a construção do mundo. Não são apenas tarefas extras, mas extensões da vida naquele universo. O sistema de honra adiciona uma camada interessante de profundidade. As decisões tomadas ao longo do jogo influenciam a forma como o mundo reage ao jogador. Essa mecânica reforça a ideia de responsabilidade. Não se trata apenas de completar missões, mas de definir que tipo de pessoa o jogador escolhe ser dentro daquela narrativa. Visualmente, Red Dead Redemption 2 impressiona pelo nível de detalhe. Texturas, iluminação e animações contribuem para criar uma ambientação cinematográfica. Pequenos gestos, expressões faciais e reações dos personagens tornam as cenas mais naturais e convincentes. A atenção aos detalhes é visível em cada canto do mapa. A trilha sonora e o design de som também são essenciais. Em muitos momentos, o silêncio do ambiente é tão impactante quanto a música. Sons de passos, vento, animais e tiros ajudam a criar atmosfera. Quando a trilha entra em momentos decisivos, ela amplifica a emoção e transforma cenas importantes em momentos memoráveis. Outro aspecto que eleva o jogo é a sensação de consequência real. A história não trata escolhas de forma superficial. Eventos deixam marcas, tanto no protagonista quanto no grupo ao redor. Isso cria um envolvimento emocional mais forte, porque o jogador entende que suas ações têm impacto. Red Dead Redemption 2 é tão bom porque combina narrativa profunda, mundo vivo, sistemas interligados e uma direção artística consistente. Ele não busca apenas impressionar visualmente, mas criar uma experiência que ressoe emocionalmente. No fim, o que torna o jogo tão especial é a forma como ele equilibra liberdade e narrativa. O jogador pode explorar vastas regiões e participar de inúmeras atividades, mas sempre existe um fio condutor emocional que sustenta tudo. É uma obra que entende o poder da ambientação, do silêncio e da construção de personagem. Mais do que um jogo de velho oeste, Red Dead Redemption 2 é uma história sobre transformação e consequência, contada em um mundo que parece real o suficiente para ser lembrado muito depois que os créditos terminam. E temos mais trailers chegando quentinhos pra gente aqui. Vamos ver esse trailer de um próximo lançamento. Scion of balance, savior of Nosgoth. E agora é triste, mas fazer o quê? Como tudo que é bom dura pouco, mais um programa totalmente sensacional tá chegando ao fim. Mas não fica tão triste assim, que você pode encontrar a gente nas redes sociais, escrevendo aqui, ó, TV Game Over em todas elas, no YouTube, TikTok, Instagram, onde você quiser você acha TV Game Over com muitas matérias inéditas que de repente você não viu aqui na TV. Então fica ligado e também, se você aguentar esperar um pouquinho mais, semana que vem tem mais Game Over aqui na Play TV pra vocês. Então é isso, um beijo e até a próxima.